Sim, a gente vai girar o nosso noticiário e trazer para você o que é notícia pelo mundo. Não tem só problema aqui na política brasileira não, tá? A gente vai chamar para conversar sobre isso tudo, o Urian Fancelli, nosso analista de política internacional. Urian, muito bem-vindo de novo. Tô de volta, hein? Essa semana o contexto está sendo comigo, então eu tenho o prazer de novo de conversar contigo. Hoje falando sobre mais uma ação americana próximo da Venezuela, né? Dessa vez os americanos apreenderam um navio petroleiro. E qual que foi a justificativa dessa vez, Urian? Pois é, né, Natália? Boa tarde a todos. A justificativa do Donald Trump é que esse navio, ele seria um navio sancionado, então que faz sentido, que ele pode até mesmo, se ele quiser, manter esse petróleo, ou seja, pegar para os Estados Unidos, mas existe uma discussão do ponto de vista da legalidade disso tudo, né? Porque do ponto de vista internacional, não existe um poder mágico de um país simplesmente ir lá e tomar o navio do outro no alto mar. A regra básica, ela vem da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, que é o tratado que organiza tudo que diz respeito ao uso dos mares. Então, ela determina que o navio, ele responde exclusivamente ao país cuja bandeira ele carrega. Isso se chama a jurisdição do estado de bandeira. Só que há exceções muito específicas. No caso, pirataria, tráfico de escravos, transmissões ilegais ou até mesmo navios sem nacionalidade, que é quando o navio ele navega sem bandeira ou com uma bandeira falsa, que é o caso de muitos daqueles navios das Shadow Fleets, né? E é importante explicar isso para quem não acompanha o tema de perto, porque sanções unilaterais, ou seja, punições econômicas impostas por um país sem aprovação da ONU, elas não aparecem como motivo legítimo para você abordar ou apreender um navio. Então, por isso que quando os Estados Unidos eles interceptam um petroleiro venezuelano com base apenas nas suas próprias sanções, elas entram numa zona cinzenta que pode ser considerada incompatível com a liberdade de navegação, que é um dos princípios centrais do direito do mar. Mas o objetivo do Donald Trump ao fazer isso é justamente deixar outros cerca de 30 navios que existem sancionados com medo de navegarem. Ou seja, a mensagem é: se vocês tentarem transportar esse petróleo, podem ser alvos desse mesmo tipo de operação. E as ameaças, né, do Donald Trump, Urian, vão para tudo quanto é lado, né, inclusive para o presidente do país. Acho que vale da gente reforçar que essa questão das ameaças, quem que ele tem ameaçado, não só o presidente Donald Trump, né, mas nesse caso da Venezuela, a gente vê que o restante ali do entorno do presidente americano está bastante alinhado, né, também. Sim. Eu acho que isso que acontece é um pouco diferente de tudo aquilo que a gente tinha visto até agora. É um elemento novo, porque são ações que saem do campo, talvez administrativo do Donald Trump. Eu digo até mesmo de quando ele militariza a região com equipamentos, com presença norte-americana. Isso tudo fica ali até certo ponto restrito a um campo administrativo, de algo que diz respeito apenas aos Estados Unidos, países aliados, até aqueles ataques específicos contra embarcações, deixaram cerca de 80 mortos até agora. Isso tudo tem um elemento ali de, pelo menos na teoria, ter como alvo aqueles traficantes, que também não é justificável, tá? Isso tudo, essas operações, elas têm sido acusadas de execuções extrajudiciais, ou seja, sem o devido processo. Mas agora, Natália, isso vai para um novo nível. São os Estados Unidos realizando operações concretas contra embarcações da Venezuela. Então isso pode de alguma forma ajudar o Maduro também no seu discurso interno, um discurso doméstico que ele tem de que os Estados Unidos sempre estiveram de fato de olho na riqueza energética venezuelana. É um discurso que esse regime ditatorial tem há 25 anos, que os Estados Unidos em algum momento fariam tudo isso. E agora, quando o Trump fala, pode ficar pra gente, na prática ele tá dando munição
para o Maduro. Mas vale a gente ressaltar também que nada do que está acontecendo, absolutamente nada, nenhuma dessas abordagens do Trump, ela consegue ainda ser explicada de maneira lógica. Por quê? Porque a questão das drogas, o alvo principal não teria que ser a Venezuela, pelo contrário, deveria ser México, até mesmo a Colômbia, a gente já até vai falar sobre isso, eu acredito, né? Ele subiu todo a Colômbia, então em relação às drogas não faz sentido. Em relação a ditaduras, está escrita nessa nova estratégia anunciada pelo Donald Trump nessa semana que o objetivo dele não vai ser tentar levar a democracia para outros lugares do mundo. Pelo contrário, tá escrito lá que ele vai colaborar e vai trabalhar com outros governos independentemente da maneira qual regime seja, se é democrático, autoritário, direita, esquerda. Então não faz sentido. Em relação à imigração, até certo ponto sim, mas ele poderia, na verdade ele precisaria de cooperação com a Venezuela para que ela recebesse os refugiados os imigrantes que ele quer deportar para lá. Então ninguém consegue de fato explicar o que ele está querendo fazer. Por isso que muita gente aposta em mudança de regime para um regime mais simpático, não necessariamente democrático, mas mais simpático aos Estados Unidos. O Urian, você já mencionou aí a Colômbia, né? Lá atrás a Colômbia foi colocada quase que do mesmo jeito ali com a Venezuela nessa questão da política antidrogas. Aí o foco ficou bem forte ali na Venezuela, né? Os ataques ali a navios passando pelo Caribe, mas agora voltou, pelo menos teve uma ameaça direta ao presidente, né, Gustavo Petro. Queria que a gente falasse sobre isso, com esse foco voltando para a Colômbia, inclusive. É isso, né? A Colômbia está muito mais à frente na questão das drogas do que a própria Venezuela, né? Teoricamente, se a Colômbia fosse o alvo da vez, é algo, e eu peço bastante ressalva para as pessoas interpretarem isso, mas se fosse o caso da Colômbia, é algo que em relação às drogas faria mais sentido. No entanto, mesmo se ele escolhesse uma abordagem militar em relação à Colômbia, não seria algo inteligente também, tá? Ele tem sabotado a própria luta norte-americana contra o narcotráfico. Por exemplo, quando ele corta a ajuda dos Estados Unidos à Colômbia, ele enfraquece justamente o único exército da região que consegue de fato enfrentar os grandes cartéis que já estão por lá. Então esse dinheiro que os Estados Unidos davam, ele não era um favor para a Colômbia, era um investimento em treinamento, em tecnologia, em coordenação entre os países, algo que levou décadas para ser construído e que o Trump está destruindo agora. Então, sem essa parceria, a Colômbia ela perde a capacidade de realmente agir de maneira conjunta com os Estados Unidos. Agora, com ele ameaçando o presidente da Colômbia e a relação entre os dois, ela já vinha se desgastando há algum tempo, o Petro não é flor que se cheire também, tá? Ele não ajuda. Ele foi para os Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU em setembro, e aí foi lá participar de protestos que estavam ocorrendo, e ele mandou um recado para soldados norte-americanos, para pessoas das Forças Armadas, dizendo: não obedeçam o presidente de vocês em relação àquilo que é a deportação de pessoas. Então ele provocou até certo ponto. E o Trump agora, ao ser perguntado por alguém da imprensa sobre a relação com o presidente da Colômbia, ele vai lá e fala isso, ele solta que eles vão ser os próximos. Não sabemos até que ponto isso diz respeito a uma política coordenada ou se é apenas algo que ele respondeu da própria cabeça, mas fato é que elevou as tensões porque o Petro já respondeu. Urian, eu lembro que lá atrás, quando a Colômbia passou a ser um foco dessa política antidrogas, o Petro já tinha respondido muito mais rápido ali, de forma muito mais forte do que o próprio Maduro, né? O Maduro, inclusive, vem indo ali na linha da comédia. Ele tenta cantar em inglês, né? Cantou Imagine, do John Lennon, recentemente. Ele parece levar a coisa um pouquinho mais na brincadeira, né? Nesse tom talvez de deboche, mais
pedindo paz, né? Ele fica pedindo paz lá em inglês pro Trump, naqueles comícios que ele faz. Agora, o Petro sempre se coloca muito mais, me parece isso, né? Muito mais combativo. É combativo, mas ele está numa situação bastante difícil. Cerca de 25% das exportações da Colômbia tem como principal destino os Estados Unidos. Então, até que ponto vale a pena? Eu até entendo, e a gente estava falando sobre isso, né? Como o Trump ele deixou claro que ele não respeita aqueles líderes mundiais que acabam baixando a cabeça. Ele até certo ponto, ele respeita aqueles que batem de frente. Mas eu não sei até que ponto a maneira como o Petro está batendo de frente, ela também pode ser inteligente. Ali me parece que tem um elemento também dele querer capitalizar politicamente, domesticamente em cima disso, para se projetar. Tem ali alguns elementos populistas também do Petro de querer usar isso, né? De querer usar essa, entre aspas, ameaça externa para angariar mais apoio popular. Agora, se isso começar a ter consequências não apenas na questão da segurança, mas no bolso dos colombianos, aí eu acho que a situação pode mudar para ele, né? Ô, Nian, e só mais uma questão sobre essa política, campanha antidrogas. Dentro da América Latina, em algum momento, os outros países vão precisar sair em defesa simplesmente com medo dessas intervenções americanas perderem o controle e a gente passar a viver, a gente dizendo de América Latina, passar a viver uma guerra com os Estados Unidos? Ao mesmo tempo que é muito difícil de defender Nicolás Maduro, não estou colocando aqui nem o Petro na mesma balança, mas no caso do Maduro, por exemplo, né, é complicado de algum líder mundial sair em defesa do Maduro, ao mesmo tempo que talvez tenha esse pano de fundo maior que é de uma defesa da América Latina? Tímida é até o momento Vladimir Putin na Rússia em relação ao navio que foi tomado pelos Estados Unidos. Quem criticou foi o Irã. Por quê? Porque o Irã ele também ele quer condenar uma situação como essa, porque ele é um país também altamente sancionado e ele entende que se os Estados Unidos estão fazendo isso contra a Venezuela, eles podem ser os próximos, então podem passar a perder nesse sentido. Agora, aqui na região, eu acho que depende para quem a gente olha. No caso da Argentina, do Javier Milei, vai assinar embaixo, vai adorar e tudo aquilo que o Trump disser, ele vai concordar porque ele quer continuar ali nas graças do Donald Trump, né? Ele que recebeu ajuda por meio do swap cambial, para vencer as eleições de meio de mandato. O Brasil ele já tem uma postura um pouco mais delicada. Até o Celso Amorim, voltamos a falar do Celso Amorim. O Celso Amorim que sempre aparece ali para atrapalhar a nossa política externa, para fazer um barulho desnecessário. É a mão invisível. Ele comparou isso que estava, o que poderia acontecer na Venezuela com o Vietnã. Ele condena de maneira mais direta, mas porque ele é ideologicamente simpático a esses regimes autoritários, apesar de aqui, domesticamente, ele defender o conceito de democracia. Mas o presidente Lula em si, eu acho que desde a última ligação que ele teve com o Donald Trump, ele agiu de maneira bastante inteligente, bastante estratégica. Então, ao mesmo tempo em que ele pede que não haja ações unilaterais por parte dos Estados Unidos, que sejam respeitadas aquelas regras, as convenções internacionais, o que ele deixou claro? Que o Brasil está disposto a cooperar com os Estados Unidos na questão do combate ao narcotráfico, a organizações criminosas, né? Então eu já mando uma outra mensagem dizendo, não somos parte do problema, queremos ser parte da solução. O México ele condenou também, tá isso? O México ele condena esses ataques à região porque entende também que poderiam ser os próximos alvos, e a Colômbia também, o Petro talvez seja o maior exemplo, mas também porque ele entende, aí tem um outro elemento em relação à Colômbia, que é a questão da diáspora venezuelana. A Colômbia ela já recebeu cerca de 3 milhões de venezuelanos. E se uma escalada militar sai do controle, o que acontece? Quantos mais eles vão acabar recebendo por lá, né?